Convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12. Vamos estar lendo apenas um versículo, versículo 2. Romanos 12, 2. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer mais essa rica oportunidade que nos concede o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu servo, presidente desse campo, Bispo José do Carmo. Fico feliz por ser canal de Deus para transmitir a palavra do Senhor. E agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem assentar. Interessante, irmãos, que quando nós analisamos essa carta aos Romanos, nós vamos perceber que Paulo, após tratar das questões teológicas e doutrinárias contidas nessa carta aos Romanos, ele chega aqui no capítulo 12, no versículo 2, para falar então sobre uma nova aliança que os cristãos em Roma deveriam tomar em relação à sua fé. Paulo, na verdade, ele estava preocupado com tudo que estava acontecendo ali em Roma. Roma, já naquela época, era uma cidade extremamente cheia de monumentos sociais, de muita depravação ética, moral. E Paulo, então, analisando, ele percebeu o perigo que estava rondando a igreja cristã em Roma. E ele, então, começa a alertar a igreja com os cuidados que eles deveriam tomar para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ele, então, traz aos cristãos ali em Roma uma verdade que eles deveriam ter no seu consciente, de que eles estavam agora renovados pelo entendimento da palavra de Deus, e que eles não poderiam mais vivenciar as práticas de outrora, que era comum ali em Roma. Na verdade, Paulo estava percebendo que muitos cristãos se convertiam ao Evangelho, mas chegavam à igreja trazendo costumes que não agradavam a Deus. Eles misturavam o paganismo da idolatria em Roma com a fé cristã. Então Paulo chega para eles e adverte a eles que eles não poderiam mais agir dessa maneira. Assim como o mundo em Roma preocupou o apóstolo Paulo, que através do Espírito Santo alertou a igreja para que eles servissem a Deus de uma forma fiel e verdadeira, o Espírito Santo, ele nos alerta hoje, porque a igreja hoje, ela está cercada por um mundo depravado, por um mundo de uma ética moral baixa, e nós precisamos estar alertas, que nós somos chamados para servir a Deus, de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós deveremos estar alertas a tudo que acontece à nossa volta, mas não permitir que isso venha atrapalhar a nossa fé para com o Pai. Era isso que Paulo estava alertando. Paulo estava preocupado com o misticismo que rondava a igreja naquela época. E quando nós analisamos a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, nós vemos que isso foi uma preocupação do profeta Jeremias também. O povo hebreu, o povo israelita, eles estavam adorando a Deus, mas eles haviam se misturado com um povo que tinham costumes que não agradavam a Deus. E eles começaram a trazer esses costumes para a prática da vida deles para com o Pai. E isso desagradou terrivelmente a Deus. Então Deus levantou o profeta Jeremias para alertar ali o povo em Israel, que eles deveriam tomar cuidado, que eles deveriam adorar a Deus, mas não deveriam trazer os costumes do povo que rondava a sua
o seu país para dentro do seu país, de acordo com a lei de Deus. Então o que aconteceu? Deus levantou o profeta e começou a alertar os reis da época, começou a alertar os sacerdotes da época, para que eles tomassem cuidado, para que eles tivessem a certeza de que eles estavam servindo a Deus, tão somente o Senhor mesmo, verdadeiro, e não simplesmente estando diante de Deus, da forma que eles bem entendiam que deveriam estar, mas eles deveriam estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra que estava escrita. Eles deveriam estar de acordo com o que dizia a lei e com aquilo que os profetas alertavam a eles, mas eles não deram crédito. E o que aconteceu? Deus então levanta Nabucodonosor para entrar ali e destruir o povo ali em Jerusalém. Mas Deus olhou para o remanescente. Havia ali o remanescente fiel, aqueles que continuaram servindo a Deus verdadeiramente. Então, mesmo quando Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, o remanescente, ele teve diante do rei graça, porque Deus fez com que eles alcançassem graça diante do rei, e eles puderam então manter as suas vinhas, as suas plantações, e viver ali, mesmo durante o cativeiro de 70 anos ali em Judá. Por quê? Foram fiéis a Deus. Mas aqueles que não ouviram a palavra, que não deram crédito, aquilo que o profeta dizia, foram destruídos, foram presos, passaram por situações complicadas, adversas, porque tudo que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, Ele nos adverte. Ele advertiu o povo hebreu, não deram crédito. E agora Paulo advertindo a igreja em Roma, para que eles tomassem cuidado com tudo que estava acontecendo, porque Deus cuida dos fiéis, mas daqueles que têm realmente compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o reino de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. O que precisava ser transformado, a mente dos cristãos romanos precisava ser renovada, porque na verdade a mente, ela é propensa às injustiças, ela é propensa à cobiça, à maldade, ela é propensa à inveja, ela é propensa à rixa, a coisas que prejudicam a fé cristã. Então Paulo está dizendo que eles precisavam ter o seu entendimento renovado, a sua mente transformada, para verdadeiramente estar diante de Deus, conforme era a palavra do Senhor. E nós, igreja do Senhor, no dia de hoje, nós também corremos riscos. A cada dia mais, tudo parece ser normal. Cada dia mais vai aparecendo práticas que nós precisamos estar alertas, para que nós não venhamos ser confundidos com o mundo, como a igreja em Roma estava sendo confundida. Era isso que Paulo estava alertando, era isso que Paulo estava dizendo. Cuidado, cuidado para que vocês não entrem por um caminho que não é o caminho que eu lhes ensinei, que eu lhes preguei a palavra, que eu lhes orientei. Ele estava preocupado com a salvação da igreja em Roma, ele estava preocupado com que eles deveriam se cuidar, ou seja, em primeiro lugar, estar alerta de uma coisa: a salvação é o meu principal foco. O que vem depois é graça de Deus, é misericórdia do Senhor. Mas tudo o que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que nós conquistamos, um dia vai ficar por aqui. Mas a nossa fé, a nossa fidelidade, isso será um dia recompensada pelo Senhor. Um dia nós teremos de estar diante do Senhor, e nós teremos que dar conta das nossas vidas, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, como que nós estamos levando a nossa carreira na nossa vida cristã, como que nós estamos agindo como igreja do Senhor, porque cada um de nós é igreja do Senhor. E aí, cada um de nós teremos que dar conta diante de Deus, de tudo aquilo que nós temos feito. Paulo estava dizendo isso: renovai o vosso entendimento, transformai a vossa mente. Vocês não podem permitir que tudo que vocês estão percebendo e contemplando no meio social venha tirar o foco de vocês. O foco de vocês é o reino de Deus, é a glória do Senhor,
é estar diante do Pai, é buscar a presença de Deus. Isso Paulo estava alertando: não sejam modelados pelo mundo, mas sejam modelados pela palavra de Deus, pela renovação no seu entendimento, na busca de estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Paulo estava alertando a igreja em Roma: não sejam transformados pelos agentes sociais à sua volta, mas sejam transformados pela minha palavra, pelo entendimento da minha palavra, pela busca do meu ser. Era isso que Paulo estava dizendo: busquem a Deus, sirvam a Deus, contemplem a glória de Deus. Irmãos, como que ocorre a transformação? Ela envolve intimidade para com o Pai. Se nós não tivermos intimidade para com o Pai, nós não teremos a nossa mente transformada, nós não seremos modelados de acordo com a palavra do Senhor. Ser transformados, ser renovado, requer de nós oração, busca incessante da palavra do Senhor, requer de nós ter compromisso com a palavra do Senhor, requer de nós estarmos diante de Deus, servindo a Ele, não por obter algum bem pessoal, mas servindo a Ele porque nós amamos, nós glorificamos, nós temos alegria de estar na presença de Deus, porque a graça de Deus foi infinita na minha vida, infinita na sua vida. Nós estávamos perdidos, sem esperança de mais nada, mas um dia Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando Ele morreu na cruz, a Bíblia diz, em Romanos mesmo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas um dia Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, e nós somos resgatados por um preço altíssimo. Não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo sangue incontaminado do Cordeiro, o sangue precioso de Jesus. E quando nós somos contemplados por essa grande graça na vida de cada um de nós, nós somos chamados para servir a Ele em espírito e em verdade. Nós não fomos chamados para permitir que a nossa sociedade venha modelar a nossa mente, transformar o nosso entendimento. Nós somos chamados para ser modelado pela palavra dEle. É por isso que Ele disse: medita na minha palavra dia e noite. Quando Josué recebeu a incumbência do Pai, de Deus, o Todo-Poderoso, de substituir Moisés, ele estava atônito, ele estava preocupado, como que ele ia conseguir fazer aquele povo entrar na terra da promessa, povo de dura cerviz. Mas de repente, Deus falou com Josué: Josué, eu serei contigo, onde você colocar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Tão somente medita na minha palavra, e faça conforme está escrito a minha palavra. Se você fizer isso, Josué, eu serei contigo, eu farei você prosperar nos teus caminhos. É isso que a palavra de Deus nos alerta nesta noite, que nós possamos estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Ele, Josué, deveria aplicar os ensinos da lei de Deus para poder obter sucesso, para poder obter a vitória. E Deus nos chama para aplicar na nossa vida os ensinos que nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, na casa de Deus, para poder prosperar no nosso dia a dia. Se você quer prosperar no seu dia a dia, aplica a palavra de Deus na sua vida, medita nela dia e noite, porque você vai ser vitorioso. Eu não vejo de Gênesis a Apocalipse nenhum homem ou mulher de Deus que aplicou o seu coração em servir a Deus, que ficou arrependido. Pelo contrário, eu vejo homens e mulheres vitoriosos, porque honraram a palavra de Deus. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18 é claro: e vereis a diferença entre aquele que me serve, entre aquele que anda de acordo com a minha palavra, e aquele que não me serve, que não tem compromisso com a minha palavra.
Vocês vão ver a diferença. Está lá escrito em Malaquias 3,18. Irmãos, nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para não ser igual ao mundo, para ser renovado, transformado, mudado o nosso proceder. Nós somos chamados para agir com prudência, de acordo com a palavra de Deus. Paulo estava preocupado, porque ele olhou para a igreja em Roma, e ele viu que muitos cristãos não estavam tendo prudência em observar tudo quanto ele havia ensinado, tudo quanto ele havia pregado. Por isso, ele se preocupou, e ele começou a orientar, ele começou a dizer: cuidado, cuidado, renove, busque graça, leia a minha palavra. Paulo, ele tinha uma grande preocupação. A preocupação de Paulo era maior que tudo. A preocupação de Paulo é fazer com que todas as almas que ele havia conquistado para o reino de Deus não se perdesse. Por isso, às vezes muitas pessoas falam: mas a palavra de Paulo é dura, mas a palavra dele era dura, mas é porque ele tinha amor pela igreja, amor pelas almas. Quando ele estava falando uma palavra dura, na verdade ele estava amando a igreja, amando os irmãos, porque ele tinha preocupação que aquelas almas não podiam se perder. Aquilo que ele havia conquistado para o reino de Deus não poderia se perder. Deveria estar servindo a Deus até aquele último dia. Irmãos, para que nós sejamos protegidos e tenhamos força para vencer as tribulações dessa era presente, nós precisamos conhecer a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Às vezes, nós queremos fazer com que Deus realize os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós nos esquecemos de conhecer qual é a vontade de Deus na minha vida. Qual é a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus começa onde você está, na circunstância que você está, no problema que você está enfrentando, na dificuldade que você está passando, nos problemas que você vai encontrar. Lá está o conhecer a vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos, porque algumas provas vêm sobre nós, tentam nos abater, nos jogar por terra, e nós começamos a gritar e a clamar, mas nós nos esquecemos de buscar qual é a vontade de Deus nessa prova, qual é a vontade de Deus nesse problema que eu estou passando. A Bíblia, ela começa nos ensinando que Jesus tem que ser o tempo todo aquele que nos orienta, que nos alerta, e nós deveremos ter reverência a esse Jesus que nós representamos aqui na terra, que nós pregamos. Era isso que Paulo estava preocupado. Que igreja é essa que permite tal coisas acontecer? Que irmão é esse que faz algo que vai contra a palavra de Deus? Paulo estava preocupado com isso. A decisão da vontade de Deus nas nossas vidas é o melhor. Quando você orar, quando nós orarmos, nós temos que dedicar a Deus, nós temos que dedicar ao Senhor a nossa vida, e nós temos que honrar as Escrituras sagradas, porque ela é vida, é forte e é eficaz para cada um de nós. A Bíblia começa tudo com Jesus Cristo. Na verdade, as nossas vidas estão de acordo com a vontade do Senhor. Tudo. Se você crê em Deus, você sabe que nem um fio da sua cabeça vai cair do seu cabelo, se não houver permissão de Deus. E que você não pode acrescentar nada na sua vida, se não for a permissão de Deus. Então, por que não andar de acordo com a vontade de Deus? Por que não praticar a palavra do Senhor? Por que não honrar o Senhor? Por que não buscar a sua presença? Por que não viver de acordo com a palavra do Senhor? Por que não honrar o seu sacrifício ali na cruz do Calvário? Foi tão forte, foi tão eficaz, mas é preciso que você entenda: eu tenho que obedecer o que diz essa palavra. Eu tenho que ter motivação para poder servir esse Deus.
E a motivação não é bem material, a motivação não é status social, a motivação tem que ser o reino de Deus. É o reino. A igreja está aqui para pregar o reino. E quando a igreja prega o reino, eu digo a igreja, você, as demais coisas são acrescentadas. Deus vai acrescentando chave de carro, vai acrescentando prosperidade, vai acrescentando união conjugal. Deus vai protegendo a sua família, Deus vai iluminando você, porque você buscou em primeiro lugar a Deus. Mas nós temos a mania de buscar em primeiro lugar as coisas do mundo, a mania de buscar em primeiro lugar o homem, de buscar de acordo com a nossa vontade, para depois nos lembrar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para que eu continue servindo Ele? Irmãos, quando nós oramos, quando nós dedicamos tempo para ler a Bíblia, as Escrituras sagradas, vem sobre nós um temor de Deus maravilhoso. E nós somos impelidos pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade da carne é fazer coisas terríveis. Mas quando você entra na espiritualidade, quando você entra no átrio do Senhor, na presença de Deus, vem sobre nós o desejo de andar de acordo com a vontade de Deus. O desejo de nos afastar das obras do mal. O desejo de não ser mais invejoso, egoísta, de não ser mais, de cobiçar aquilo que o outro tem, mas de alegrar com o pouco que Deus te deu, porque o pouco com Deus é muito. É isso que a igreja precisa entender. E Paulo estava dizendo: faça a vontade de Deus, não se misture com os demais. Roma estava efervescendo, uma cidade de extremo entretenimento. Havia grandes monumentos, teatros já naquela época. E Paulo percebeu que isso estava tirando dos cristãos romanos a verdadeira fé. Eles estavam ao mesmo tempo interessados em ouvir, mas não praticar. E Paulo está dizendo: vocês precisam ouvir e praticar. Vocês não podem ser ouvidos e esquecidos da palavra de Deus. Vocês têm que praticar a palavra, têm que andar de acordo com a palavra, têm que buscar o reino de Deus, têm que buscar a sua justiça. Agora vocês querem vir para a igreja e depois correr para estar no meio da sociedade, fazendo o que eles bem interessa, tudo que eles fazem, vocês querem fazer. Renovem o seu entendimento, cristãos romanos. Renove o seu entendimento, sejam transformados, a sua mente seja renovada pela palavra. Busque a palavra. Não é isso que eu estou orientando, não foi isso que eu chamei vocês. Eu chamei vocês para receber de Deus a salvação. Não venham perder aquilo de mais importante, para o qual Jesus morreu por vocês. Era isso que Paulo estava alertando a igreja em Roma. Cuidado, porque existe muito entretenimento. O mundo está cheio de entretenimento, de divertimentos, que não condiz com a nossa fé cristã. Cuidado, vocês estão indo por um caminho. Olha, vocês romanos, vocês estão vendo os pagãos adorar deuses estranhos, estão trazendo para dentro da igreja costumes que eu não lhes ensinei. Eu não ensinei isso. Eu ensinei vocês a andar de acordo com a sã doutrina. Eu ensinei vocês a servir a Deus em espírito e verdade. Eu ensinei a vocês a servir a Deus para ir para o reino, não para ficar aqui na terra. Porque se nós servimos a Deus somente na era presente, nós somos os piores da terra. Paulo estava certo de uma coisa: a igreja cristã em Roma precisava separar-se do mundo e voltar-se para Deus. E quando nós olhamos esse versículo 2, essa separação, nós vamos perceber o quanto nós, igreja atual, precisamos estar alertas. Alerta com tudo que está acontecendo. A tecnologia vai crescendo, a ciência vai aumentando,
E nós estamos vendo muitos cristãos indo por caminhos que não agradam a Deus. Mas nós precisamos voltar aqui para a palavra. O mundo tenta nos separar o tempo todo da palavra de Deus. O tempo todo de Deus. Por quê? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Sai do mundo. Mas nós estamos no mundo. Sim, mas nós estamos no mundo, mas nós somos forasteiros aqui na terra. Nós somos peregrinos. Nosso tempo é breve. A nossa verdadeira terra é a Jerusalém celestial. É estar diante do Senhor naquele dia. É esse o verdadeiro evangelho. Servir a Deus para receber a coroa da vida. Porque as outras são perecíveis. São perecíveis. Nós vamos vendo noticiários, grandes artistas, atletas, que de repente morreu. E aí? E agora? Adiantou tudo que conquistou na terra? Tudo que conquistou de sucesso, de status, de popstar? E agora? Nós precisamos buscar a Deus. O mundo não pode te transformar. O mundo não pode derramar sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa sociedade, a cultura que lhes apraz. Nós não podemos permitir isso. Mas a nossa vida tem que estar centrada na nossa fé. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu busco a presença de Deus, eu quero ser transformado pelo conhecimento da palavra. Eu não quero ser transformado pelo conhecimento da vontade do homem, mas é pelo conhecimento da vontade de Deus. É Ele que transforma a minha vida, é Ele que me faz justiça, é Ele que me faz crescer. Conhecer a vontade de Deus não é complicado. Não é complicado, mas às vezes nós nos complicamos. Por quê? Porque simplesmente conhecer a vontade de Deus envolve começar onde você está. Aonde você está? Você pode começar hoje. Não, eu quero agora conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer o que o Senhor tem para mim de verdade. Qual é o desejo de Deus para mim? E eu quero, a partir de hoje, obedecer. Eu quero obedecer a palavra. Eu quero ser obediente ao Senhor. Eu não quero mais viver esse cristianismo de faz de conta, mas eu quero ser um verdadeiro cristão, que obedeça a palavra, que anda de acordo com a palavra, que tem compromisso com a palavra de Deus, que está buscando transformar a sua vida, que está buscando renovar o seu entendimento, e Deus vai estar olhando para você, vai estar te vendo, vai te estar fortalecendo. Nós sabemos que o inimigo é terrível, que nós, de nós mesmos, não temos forças para lutar com ele, mas nós aprendemos na palavra do Senhor. Jesus te repreenda, Jesus te repreenda, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu vou ser renovado, eu vou ser transformado, eu vou ser um novo jovem, um novo homem, uma nova mulher, renovado, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Eu não quero mais ser um cristão raquítico, eu não quero mais brincar de estar servindo a Deus, eu quero servir esse Deus de verdade. Eu não posso mais estar na casa de Deus no domingo e na segunda fazendo tudo errado. Eu não posso mais, eu preciso vivenciar essa fé. Eu tenho que ser exemplo para os demais, eu tenho que ser fiel à palavra. Jesus está nos chamando. Quando eu estava ali preparando esse sermão, e foi hoje pela manhã, Deus já tinha me dito que eu ia pregar. Eu olhei para minha mulher e falei: esse sermão é muito duro. Mas Jesus falou para mim: não é não. Duro é deixar o crente ir para o inferno, duro é deixar o crente sem conhecimento da palavra, mas nós sabemos que aqui tem palavra. Nosso bispo dá a palavra aqui toda terça-feira. Nós sabemos aqui que o pastor Samuel sempre está nos orientando, o pastor Enoque nos alertando. Mas Deus falou: prega. Eu pensei comigo, eu vou mudar esse sermão é muito duro. Mas Deus disse: não, é esse que você vai pregar. Eu estou mandando, você vai pregar esse sermão.
Certo pastor, em uma pregação, ele disse assim: eu nunca encontrei uma pessoa que tenha lamentado encontrar a perfeita vontade de Deus, mas eu encontrei vários que se lamentaram por não encontrar a perfeita vontade de Deus. Irmãos, para encontrar a perfeita vontade de Deus, é preciso buscar, é preciso orar, é preciso meditar na lei do Senhor. E Paulo, quando ele escreveu essa carta, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, essa palavra não mudou. A igreja não pode conformar com o mundo. Nós não podemos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar com tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós temos que continuar pregando mesmo a palavra de Deus. Nós temos que continuar saqueando o reino das trevas. E para saquear o reino das trevas, é preciso pregar a palavra de Deus, de acordo com o que diz as Escrituras. A igreja, ela foi motivada para isso, para saquear o reino das trevas. A igreja, que é você, que sou eu, nós não podemos nos acomodar e dizer: não, eu estou tranquilo, eu já estou salvo. Você pode estar salvo, mas você pode ganhar mais almas para o reino de Deus. Você pode continuar pregando por onde você passa, testemunhando. Alguém pode olhar e dizer: não, aquele irmão lá, eu tenho vontade de ir na igreja dele. Aquela irmã também, porque realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu nunca vi nada contrário na vida deles. Mas nós não podemos ser cristãos como os romanos, alguns que estava na igreja, chorava, cantava, louvava, mas quando saía, se envolvia com os entretenimentos da época, se envolvia com a ética depravada da época, fazia tudo errado, e depois voltava para a igreja, como se nada tivesse acontecido. Nós não fomos chamados para isso, não fomos. Nós somos chamados para ser diferença no mundo. E vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, em quem tem compromisso com o reino e quem não tem. Nós somos chamados para isso. A palavra nos adverte. Quão maravilhosa essa palavra, o tempo todo nos advertindo, nos orientando. Alguém pode dizer: eu queria ter uma orientação, eu queria ter um entendimento. Leia a palavra, peça a direção do Espírito Santo, e Ele vai te orientar na sua vida, nas suas decisões, e você não vai ficar envergonhado, porque quem busca a palavra de Deus jamais será envergonhado. E Paulo estava dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é muito fácil eu dobrar o joelho e começar: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Mas dobrar o joelho e dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade. É difícil, né? Porque às vezes não é o que você quer, não é o que eu quero, mas Deus faz o melhor na vida de cada um de nós. Aquilo que você pensa naquele momento é duro, é difícil. Lá na frente você vai ver como Deus foi fiel para comigo, como vale a pena servir a Deus, como é bom servir esse Deus, como é bom ter entendimento da palavra, como é bom ser renovado, como é bom ser transformado. Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. Nós, irmãos, precisamos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar de resistir a esse sistema. E como nós vamos resistir? Buscando força na palavra, buscando servir a Deus com os padrões éticos da palavra de Deus, da sua justiça, da sua moral, que Deus colocou para nós através da palavra de Deus. Então, vale a pena desprezar e aborrecer aquilo que é mal para servir a Deus em espírito e verdade. Vale a pena? Não. Alguém pode dizer e pensar: mas é tão bom. Irmão, melhor é estar na presença de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele tinha uma alegria de estar na presença de Deus. A alegria dele era estar na presença de Deus. O pastor
Lucas leu aqui agora no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existia para o salmista nada melhor do que estar na presença de Deus. Eu quero nesta noite, com a permissão do nosso presidente, convidar você. Não, eu não quero mais servir os padrões dessa era presente. Eu quero servir a Jesus em espírito e em verdade. Levante a sua mão. Você que quer servir a Deus, vem aqui à frente, irmão. Você que levantou, pode vir. Pode vir. Traz eles aí, diáconos. Levantaram as mãos aí. 3 já levantaram as mãos. Pode vir, irmão. Jesus quer renovar você, quer transformar a sua vida, pelo entendimento da sua palavra. Jesus está salvando nesta noite, está renovando, graças a Deus por isso. Eu vi mais mãos se levantando aí. Está vindo mais aí. Quando nós andamos em direção a Deus, Ele alegra o seu coração e Ele faz coisas tremendas em nosso favor. Vale a pena andar em direção a Deus, vale a pena andar em direção à vontade de Deus. Eu sei que tem mais gente, o tempo já está terminando ali, mas eu sei que tem mais gente. Está vindo ali mais um rapaz, mais uma moça, uma mulher. Você que está na galeria, às vezes você pensa, até eu descer lá embaixo, mas lembra de uma coisa, todo esforço para o reino de Deus vale a pena. O Senhor te chama nesta noite. Mais alguém que quer servir a Deus em espírito e verdade? Aleluia. Vamos então estender as mãos. Se você sentir até o final do culto, venha aqui à frente, porque Deus, Ele quer renovar o seu entendimento, transformar a sua vida para ser uma nova mulher, um novo homem na presença de Deus. Amém? Estenda suas mãos, ore por eles. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está teus servos, que entenderam de vir à frente, aceitando ao Senhor como seu Salvador. Pai, dê forças a eles, para que eles permaneçam na tua presença. Escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida, e que eles tenham força para te servir em espírito e verdade, porque nós sabemos que as lutas são grandes, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Abençoa, liberta da vitória e salva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe aqueles que aceitaram Jesus, estão renovando a sua fé. Irmãos, olhem para cá, um instante só. Nesta terça-feira, é feriado, né? Dia 1º de maio, dia do trabalho. E as igrejas evangélicas de Goiânia, todas elas, ou quase todas, nós estamos promovendo nessa terça a Marcha para Jesus. Essa Marcha para Jesus, ela acontece em São Paulo todos os anos, em várias cidades. Aqui em Goiânia está acontecendo a cada 2 anos, a cada 3 anos.